Boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando a live. Ver se entra mais alguém. Isso, pessoal vai chegando. Frei Davi já está aqui. Samara. Boa noite, boa noite. Maria Eugênia. Já já nós convidamos aqui o Frei Davi para iniciar o nosso tema de hoje. É a primeira live que estamos fazendo esse ano, né? Tivemos uns cursos aí gravados, as lives no GTV estão salvas sobre o curso das 3 primeiras moradas. E hoje vamos dar uma continuidade no tema oração, né? Um tema um pouco voltado aí para Santa Teresinha. Vou aqui convidar logo o Frei para entrar comigo e ele já interage conosco. Então, para quem não me conhece, eu sou João Pedro, eu sou atualmente o coordenador do grupo A Pequena Via. Nós fazemos parte da província, da Associação dos Carmelitas Descalços Seculares, né, da província de São José, e estamos caminhando, né? Aqui em João Pessoa, somos de João Pessoa, e desde 2015 nós estamos caminhando nessa vocação de carmelitas. Cadê o Frei Davi? Esperando ele aqui. Frei, se o senhor estiver aí, solicite entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo, por favor, dê um retorno aí, se está bom o áudio. Frei Davi. Certo, Jéssica, obrigado. Não sabia que estava travado, se eu estava falando só. Deixa eu ver só se eu consigo conectar com o Frei Davi para ele iniciar, certo? Oi, minha noiva entrou, tá aí presente. Daniela. Ótimo. Acho que agora vai, Frei Davi. Vou ver se conecta aqui com ele. Aceitar. Olá, Frei. Olá, João, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Com certeza. Bem-vindo, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Oh, eu que agradeço por ter lembrado de mim. Não estou à altura, não, mas fico muito agradecido. Ah, que é isso. É, Hoje a gente tem esse tema, eu estava falando antes aí do se eu conseguir conectar, né? O tema da oração, como eu convidei o senhor, esse tema é de muita importância para nós cristãos, mas principalmente carmelitas, né? Da oração, de ter amizade com Deus. E também por estarmos encerrando o mês missionário, dedicado às missões. Aqui a gente tem essa linha, né, de lembrar do mês das missões e Santa Teresinha como padroeira das missões. Então, queria já deixar para o senhor a palavra. Agradecer.
novamente pela sua disponibilidade e o senhor vai ter, acho que menos de uma hora, viu? É menos de uma hora aqui a Certo? live do Instagram. Tudo bem, O tudo pessoal bem. está ouvindo bem, é o Frei Davi. Para quem não conhece o Frei Davi, eu vou falar um pouco sobre ele, mas o senhor também pode falar, viu? Eu vou só dizer assim por alto, o senhor pode pontuar mais coisas. Mas o Frei Davi, ele é da ordem carmelita, da província pernambucana, que tem a sua sede em Recife. E ele recentemente fez os votos temporários, os votos definitivos, né? É isso, Na João? temporária, não. Não, tá aqui Definitivos. só lendo. É, e está caminhando aí, né, conosco. Creio que no futuro perto já será sacerdote. 2 anos. 2 anos? Dois Ótimo. anos. Então, é isso. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar. Eu sei que tem a questão da assistência à ordem secular em Recife também, né? E É pode uma colocar mais alguma coisa. das poucas coisas, né? A gente vai ajudando naquilo que o Senhor vai nos pedindo e que a necessidade e a força da missão também nos pedem, né? Nós, nós estamos aqui para isso, né? O Carmelo, eu costumo dizer que o Carmelo é um tesouro muito grande para eu carregar só, né? Eu não consigo dar conta do Carmelo sozinho. E a nossa ordem se transformou em algo tão profundo e ao mesmo tempo tão precioso que é como se o nosso patrimônio, aquilo que é nosso, aquilo que, entre aspas, pertence ao Carmelo, não nos pertencesse, né? Pertence agora, inclusive, não apenas à igreja, mas pertence ao mundo inteiro. E isso a gente vê por meio da nossa espiritualidade e dos nossos santos, né? Os nossos santos são queridos por nós, mas também, se duvidar, são tão queridos e talvez até mais queridos por pessoas que não são da nossa família religiosa, que não fazem parte do Carmelo, de nenhum dos ramos, nem do ramo da antiga observância e nem do ramo descalço reformado por Teresa e João da Cruz. Isso para mostrar como a nossa ordem, como o nosso tesouro espiritual é profundo, é valioso, que de tal modo outras pessoas percebem e desejam também beber desta fonte. Mas vamos lá, né? Já que nós estamos falando sobre oração, e de modo especial oração para Teresinha, então a gente começa rezando. Vamos rezar uma Ave Maria, porque também o mês de outubro é chamado mês do Rosário, porque é o mês que nós celebramos a Virgem do Rosário, mas também porque a nossa Terezinha, ela está aqui atrás, viu, gente? Está ali ela. É porque a minha cadeira fica justamente na frente dela. E a relíquia dela está aqui, uma relíquia de primeiro grau. Está aqui acompanhando. Fui falar da Mãe Terezinha, acabei esquecendo. Ah, lembrei. E também porque Terezinha era uma grande devota da Virgem Santíssima. Aliás, eu me corrijo. Terezinha não era devota de Nossa Senhora, não. Terezinha era filha de Nossa Senhora. É para Terezinha a devoção nasce da filiação. E o cume, o ponto alto da devoção é a filiação, porque quando eu sou filho, eu passo a viver como ela viveu, eu passo a imitar as suas virtudes. E Teresinha e todos os santos do Carmelo procuraram imitar e imitaram muito bem as virtudes da Virgem Santíssima. Mas, bora lá, porque o meu tempo é curto, mas se bem que eu também não sou doutor em Terezinha, graças a Deus nós temos aí o Frei Patrício, que está com um curso maravilhoso, eu aproveito para fazer propaganda do curso dele, aí lá sim vocês vão poder aprender muitas coisas. Mas aqui a gente traz alguns lampejos, algumas faíscas daquilo que é a oração para o Carmelo, daquilo que é a oração para Terezinha e, consequentemente, também da forma como ela compreendia o que é missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Amém. Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Pois Frei, bem. só antes de Sim, eu começar, deixa eu só dar mais uma vez boa noite ao pessoal que está chegando e pedir quem já está aqui online conosco, assistindo, que compartilhe no direct com as pessoas que vocês sabem que gostariam de estar aqui assistindo essa live conosco, né? Ouvindo um pouco sobre oração, sobre Santa Teresinha, sobre missão. E também participe conosco, deixe sua pergunta aqui, nós vamos estar acompanhando se alguém fizer alguma pergunta, seja no comentário ou na caixinha de perguntas, certo? E o pessoal já mandando um abraço para a filha Davi aí. Mas é isso, compartilha e acompanha conosco, certo? Pode continuar, Frei. olha, eu estou vendo que estão aqui os monges beneditinos de São Caetano. Que bom, mando um abraço para eles, para Dom Leão, Dom Mateus e os demais monges daquele mosteiro de São José, na Diocese de Caruaru. Fico muito feliz pela presença deles. Os filhos de São Bento são muito importantes na minha vida. E entre outras pessoas que estão por aqui. Pois bem, mas vamos lá. Primeiro, o João e aqueles que nos acompanham, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês. De um modo muito especial, porque o convite me veio da minha amada e idolatrada João Pessoa, né? Eu costumo dizer que os membros da Pequena Via, os carmelitas seculares da Pequena Via, são os meus meninos e as minhas meninas, não que eu seja dono deles de modo algum, mas é que as outras ordens seculares não escutem, né? Do Carmelo Descalço, a ordem secular do Conde, em João Pessoa, é o meu xodó especial. Mas vamos lá para não espalhar dissidências, não é? Para não gerar discórdia. Sim, com certeza. Olha, é muito simples a definição que Teresinha traz sobre a oração. E talvez não só tão simples, mas frustrante, porque Teresinha é carmelita descalça, consequentemente Teresinha é filha de Teresa de Jesus. E Santa Teresa trata a oração de uma forma muito simples, muito simples. Já é conhecido por todos nós a definição que Santa Teresa de Jesus traz sobre a oração, quando ela diz que a oração nada mais é do que um trato, ou um diálogo, ou uma conversa que nós temos com alguém que nos ama. Isso é oração para Teresa de Jesus. Portanto, é algo sem muito arrudeio, é algo simples, é algo que parte de dentro do coração, que nasce da íntima relação, da íntima comunhão de amor. Isso é algo muito normal em nossas vidas. Todos nós temos alguém que nós amamos e que a gente gosta. Consequentemente, é alguém que a gente confia muito. Geralmente, para esse tipo de pessoa, para essas pessoas na nossa vida, aliás, a gente não tem vergonha de nos esconder. Ao contrário, a gente tira todas as nossas máscaras e se joga inteiramente nos braços e no regaço da outra pessoa, porque nós sabemos que ela não vai nos desamparar e nem muito menos vai nos condenar. É a partir dessa mentalidade, dessa visão que Teresa trata a oração. Porque Jesus, para Teresa, talvez até mesmo antes de ser a divina majestade, algo supremo, infinitamente superior a ela, para Teresa de Jesus, Jesus Cristo é o seu divino amigo. E por Jesus ser o divino amigo de Teresa, é que ela é capaz de tratar a oração como um diálogo com esse que ela ama e que ela sabe que ele a ama. Teresinha vai mais ou menos no mesmo rumo de Teresa, apenas em outras palavras e numa citação um pouco maior, mas uma citação tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, tanto quanto a de sua mãe Teresa de Jesus, quando ela diz que, para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor no meio da provação, como no meio da alegria. Enfim,
é alguma coisa de grande, de sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. Olha que belo, ao mesmo tempo que simples, profundo essa definição de Teresa. É algo simples, é um impulso do coração. Como quando você vê o seu amado ou a sua amada, o coração acelera. Por que que acelera? Porque você está vendo quem ama. O coração sente aquele impulso, parte ao encontro do seu amado. É em cima disso que Teresa trata a oração. É um simples impulso. Por quê? Porque eu estou vendo, eu estou na frente, eu estou indo em direção àquele que eu amo. E, ao mesmo tempo, é um olhar simples lançado para o céu. E aqui, novamente, eu trago a definição de amizade que o Carmelo tem. De um modo especial, a definição de amizade divina que o Carmelo tem depois de Santa Teresa de Jesus. Quando nós temos um amigo verdadeiro, muitas vezes a gente não precisa dizer como a gente está. Se nós estivermos tristes, os nossos amigos, aqueles que de fato são mesmo nossos amigos, ao nos olhar, eles perceberão que alguma coisa não está boa. Porque o olhar comunica. E é assim que Teresinha trata a oração. É um simples olhar lançado para o céu. Mas, ao mesmo tempo, ela termina falando que é algo grande. É algo de sobrenatural. Porque na amizade com o Senhor, meus amigos e minhas amigas, ao mesmo tempo que a amizade com o Senhor é algo simples, é também algo profundo. Ao mesmo tempo que a amizade com o Senhor é algo humano, ela também é algo divino. Ela também tem algo de sobrenatural. E nem sempre a gente sabe explicar com as palavras, traduzir por meio das palavras ou por meio da escrita, tudo aquilo que nós sentimos em nosso coração quando estamos rezando. Quantas vezes nós sentimos, João, impulsos dentro da nossa oração, aliás, nos momentos da nossa oração, e quando estamos dentro dos nossos grupos de oração, sejam eles dentro ou fora do Carmelo, muitas vezes a gente não sabe traduzir, não sabe dizer o que foi que nós sentimos. Algumas pessoas até dizem, eu estou em pecado mortal. Não, não é que você está em pecado mortal. É porque a oração tem esse mistério de que se desvela, mas ao mesmo tempo permanece velado. Por que que se desvela? Para que você veja, eu encontrei o Senhor, mas permanece velado para quê? Para que você busque-o sempre mais e nunca se canse. E tendo sempre a certeza de que, por mais que nós tenhamos uma vida de oração profunda, só no céu nós conheceremos a Deus face a face, tal e qual. Mas Teresinha e também Teresa de Jesus são filhas do Carmelo. E no Carmelo nós aprendemos uma coisa, que é o quê? Que a oração nos educa. A oração nos educa. Olha, nos meus períodos de crise, sobretudo nos primeiros anos do Carmelo, eu fui atazanado, de fato atazanado mesmo, viu? Por uma frase de Bento XVI. Essa frase me perseguia e me persegue até hoje. Eu não lembro qual foi o ano, eu acho que foi 2007. Teve o capítulo geral da ordem, e aí depois que foi eleito o prior geral, numa audiência com o Papa Bento, o prior geral, quando se aproximou do Papa e se apresentou para ele, disse o seu nome, disse que era o prior geral da Ordem dos Carmelitas, o Papa Bento olhou para ele, tocou no hábito dele e disse assim, então você é o superior daqueles que ensinam a igreja a rezar. Olha que lindo. Isso me perturba até hoje essa frase, viu? E eu digo que essa frase já salvou muitas vezes a minha vocação. Claro, não a frase, mas aquilo que está por trás dela. Nós, carmelitas, Na somos verdade, conhecidos. Frei, uma frase semelhante ao que o senhor falou aí, é que eu escutei já, relacionada à profissão, né? Que
Você é conhecido pela sua profissão, né? Naquilo que você é bom. Então não adianta Sim, você ser formado, por exemplo, em contabilidade, como eu, né? Mas não ser conhecido como contador. Então ali você gosta que você não é bom naquilo, né? Quando você se identifica, quando alguém identifica como sendo alguém que reza, é porque isso está intrínseco ali, né? E acontece. claro, claro, com certeza. Nós somos conhecidos na igreja como uma ordem orante. E oração para nós é estar em diálogo constante com o Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos. Porque no Carmelo nós somos formados e que a oração nos educa em três pontos. A oração nos educa para o silêncio, a oração nos educa para a interioridade e a oração nos educa para a comunhão. Silêncio não é ausência de palavras, não. É, antes de tudo, comunhão com aquilo que nos transcende. Eu escolho me calar, eu escolho me recolher em mim mesmo, no meu coração, na minha interioridade, para quê? Para te escutar, para te ouvir. No caso da oração, para ouvir o Senhor. E que nos fala de diversos modos. Diversos modos nos fala. O segundo ponto, a interioridade, que é a graça de nós habitarmos conosco mesmos. É o encontro que nós fazemos conosco. E nos encontrando conosco, nós nos encontramos com Cristo. Há muitas pessoas, inclusive dentro do Carmelo, que estão desencontradas. Não é porque são pessoas ruins, não é porque são pessoas que não estão em graça. Não, mas é porque pessoas que procuram Deus em todos os lugares, menos dentro de si. Menos dentro de si. E é o primeiro lugar que ele nos habita. Já Eu dizia acho que isso é um Santo ponto Agostinho. interessante se eu falar, porque de fato, né, a gente procura desde todo canto e até Santo Agostinho dizia isso, né? Isso. No Estava tão grande, perto de mim e eu te procurando fora, né? justamente, no grande poema dele, quando ele descobre que Cristo está dentro dele. Agora, nessa oração que nos leva ao silêncio e nos leva à interioridade, nós chegamos ao ponto central da oração. Porque a meta da oração, aliás, o fim da oração, não é conduzir ninguém ao silêncio. Silêncio por silêncio é a mesma coisa que nada. Mas é nos conduzir à comunhão com Deus. E aí a educação nos educa para essa vida de comunhão. Por quê? Porque nós fomos purificados pelo silêncio e educados pela interioridade. Agora que nós somos pessoas de comunhão, nós podemos encontrar a Deus. E encontrando a Deus que nos habita, o que acontece? Nós nos tornamos missionários. Aí entra a questão da missionariedade de Santa Teresinha. O desejo missionário. Porque o desejo missionário de Teresinha, inicialmente, pode parecer que era para aumentar o número dos cristãos. E não era. Não era. Aumentar o número dos cristãos, no tocante à missão, me perdoe se eu estiver errado, é segundo plano. Aliás, é consequência da primeira coisa. E qual que é a primeira coisa? É um amor louco pelo Senhor que me faz sair de mim e levá-lo ao outro. É uma paixão que eu não consigo guardar dentro de mim, porque é mais forte do que eu, e por isso eu jogo para fora. Por isso eu acabo explodindo, num bom sentido, evidentemente, e levo esse Cristo para os outros. Mas como que nasce esse amor? Nasce dessa comunhão. Só que para se chegar à comunhão com o Senhor, é preciso a interioridade, encontrar-se consigo mesmo e também o silêncio. Sem o silêncio, na vida interior, fica um pouco difícil se encontrar com Deus. Eu Não acho sei se eu essa falo, questão, sou não, carmelita, né? acho interessante você falou isso aí, que é importante. Mas quando fala essa questão do silêncio, porque muita gente às vezes, quando vê a vocação carmelita, né, no Carmelo, aí diz, eles vivem em silêncio. Acho que eles não falam, né? Eles só ficam ali. Eles não são felizes, né?
Lição deve ser muito triste, introspectiva. O pessoal às vezes fala isso, né? Mas não é isso, né, Freire? Quem fala isso é porque nunca participou de um recreio com as monjas, né, João? Certamente. Santa Teresa diz que não suporta uma pessoa que não é alegre, né? Santa Teresa, ela fala. A pessoa tem que ser alegre, né? Tem uma coisa errada. Com certeza. Afinal de contas, nós estamos no serviço, ou melhor, como diz a nossa regra, nós estamos vivendo no obséquio de quem? De Jesus Cristo. A razão da nossa vida é Jesus Cristo. Mas as pessoas têm muitas vezes essa visão, João, justamente porque o modo como o silêncio é apresentado para nós é apenas como ausência de palavras. E silêncio não é ausência de palavras. O silêncio também fala, estando calado. Há muitas formas de falar. O olhar fala, o mover fala, o modo como nós nos comportamos também fala. Eu vi há pouco tempo um padre que foi missionário na China e ele dizia que lá foi fazer as exéquias de um senhor lá da paróquia, esqueci como é o nome da congregação dele agora, e algum tempo depois a viúva daquele senhor agradecia ao padre simplesmente porque ele lá chegou e simplesmente apertou a mão dela, não disse nada, só apertou a mão dela e olhou para ela. Então veja, a comunhão e a fala que é estabelecido por meio do olhar e do toque, né? Você toca o outro. É como se as palavras pulassem da sua boca e aquela pessoa que teve aquela ação dissesse para aquela, olha, pode estar doendo, mas eu estou aqui. Mas, para Teresinha, como eu acredito que para qualquer carmelita, e até diria para qualquer cristão, a oração não deve se restringir a um momento da nossa vida. Não deve se restringir. Já dizia Tito Brandsman que a oração não é um oásis no deserto da vida, mas é a própria vida. Por quê? Porque se a oração fosse um oásis no deserto, a oração era só aquele pocinho, aquele momento ali. E a oração não é isso, mas é toda a nossa vida. É assim que Teresinha compreende a oração, porque ela está rezando se estiver no coro, se estiver na cozinha, se estiver no jardim, se estiver na cela, no claustro, em qualquer lugar. Ela está rezando se estiver com o breviário na mão ou se estiver na lavanderia, lavando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Justamente por quê? Porque Teresinha compreende a oração como esse todo, esse diálogo, como nós vimos lá no começo, esse diálogo com o Senhor que se estabelece desde a hora que eu acordo, a hora que eu me deito e percorre também o meu sono. Por isso que não é só um momento, mas é toda a minha vida. E é justamente por causa disso que o Carmelo desperta interesse e admiração em todos aqueles que entram em contato conosco. Não apenas aqueles que entram em contato para entrar na ordem, seja frade, seja para ser monge, seja para ser um leigo consagrado, ou simplesmente aqueles que entram em contato por uma simples curiosidade. Isso se dá pelo fato de que, apenas porque nós carmelitas aprendemos a contar a nossa história com o coração. E o coração, a palavra coração, é feita de outra palavra, que é oração. Nós contamos a nossa história a partir da oração. Isto é, a partir dessa comunhão com Deus, que é tão forte na vida de Teresinha, que fez com que ela se transportasse espiritualmente dos muros do seu Carmelo, e hoje, depois de Nossa Senhora do Carmo, no Carmelo é a santa mais conhecida. Eu costumo até dizer que é a santa mais metida que tem da igreja, viu? Eu moro aqui no Recife, é claro, aqui na Basílica do Carmo ela tem um altar só para ela, isso é evidente. Mas, por exemplo, quando eu vou na Basílica do Coração de Jesus, dos padres salesianos aqui no Recife, quem está lá metida no meio? Teresinha. Quando eu vou nos capuchinhos, quem está metido no meio? Teresinha. Então, em todo lugar, a danada acaba encontrando um jeito de
de se enfiar, né, como a gente acaba dizendo no nosso português mal falado. Isso por quê? Porque nós falamos, e Terezinha também, nós contamos a nossa história a partir de um coração orante, de um coração que está em íntima comunhão, em íntima amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, aqui nós temos outra coisa. É tão bonito um carmelita falar de oração e a gente lê a oração na vida de Terezinha e de outros santos. Isso é perfeito, é extraordinário. Mas a gente esquece que na oração nós passamos por um tempo de primavera, sim, mas também passamos por um tempo de outono. Parece que tudo fica coberto de gelo e a gente não sente mais nada. Parece que tudo fica seco e nada brota. E aqui está também uma característica da oração carmelita e, de um modo especial, da oração a partir da concepção e da compreensão de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Tem um místico da igreja que diz que eis-me aqui, Senhor, à espera do nada. Isto é, eu não preciso que Deus me dê nada. Eu não vou para a oração para que Ele me dê nada. Eu vou para a oração simplesmente para estar com Ele. E estando com Ele, Ele vê as minhas necessidades, Ele vê aquilo que eu preciso, e a partir disso, Ele me atende. É claro que com isso, eu não quero dizer aqui que é pecado mortal e que a gente não deva pedir, até porque uma das orações que existe na igreja é a oração de petição, né? Nós pedimos, porque nós temos necessidade de pedir. Mas a primeira característica da oração não é pedir. Não é pedir. Só lembrando, eu costumo sempre lembrar quando vou falar sobre oração nos lugares que eu vou. A oração não é uma filial dos Correios, não. A primeira característica da oração deve ser o diálogo com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os místicos dizem, eis-me aqui, Senhor, à espera do nada. Eu estou aqui. Se quiseres me dar alguma coisa, muito bem, eu estou aqui para receber. Se não quiseres me dar nada, não tem problema, eu estou aqui para receber. E eu digo isso porque é muito comum, eu desconheço um santo do Carmelo e algum santo místico da igreja que não tenha passado pelo processo de noite escura, de vazio, de falta de consolação. E muitas vezes até mesmo de perda de sentido daquilo que está fazendo. Todos os místicos experimentaram isso. Como que esse abandono de Deus, que na realidade não é abandono de Deus, é simplesmente que nós deixamos de sentir com as nossas emoções para caminhar na fé. E aqui é interessante nós nos lembrarmos isso, minha gente. No Carmelo, essa frase é muito conhecida, mas a gente deveria abrir para toda a vida cristã. Né? Um carmelita vive da fé, um cristão vive da fé. Nós não precisamos nos apegar ao sentimentalismo ou achar que nós só somos ouvidos quando nós nos arrupiamos ou nos emocionamos. Porque não é bem assim. Não é. Deus se revela de muitas maneiras. Inclusive se revela no vazio e algumas vezes até mesmo no desespero do nosso coração. E quantas pessoas não passam por isso? Terezinha passou muito por isso. Passou tanto por isso que a oração do terço para Terezinha era entediante. Era algo que lhe custava. Depois, ela se debruça, aí se converte e acaba como que corrigindo aquilo que ela já tinha dito anteriormente. Mas tem um certo momento da vida de Terezinha que a oração lhe custa. Por que a oração lhe custa? Porque ela estava vivendo esse processo de noite escura. E nesse processo de noite escura, de vazio espiritual, de não sentir a presença de Deus, foi o tempo mais lindo na vida espiritual de Terezinha. Foi um dos tempos que ela mais compôs. E olhe que as poesias que ela compôs em Noite Escura são poesias belíssimas, extraordinárias, extraordinárias. Por isso é que
o Carmelo tem como missão nos levar à comunhão com Jesus. E eu trocaria até o nome Carmelo e colocaria a vocação cristã, porque aqui também tem pessoas que não são carmelitas, e tem também os beneditinos, né? Lá de São Caetano, como falava no começo. Né? A vocação cristã, ela existe para nos levar à comunhão com Ele. E é a partir dessa comunhão com Jesus que a missão do Carmelo, a missão em Santa Teresinha, nasce. Isto é, eu me encontro com o Senhor, eu me encontro com esse divino amado, deixo que ele transforme a minha existência, deixo que ele transforme a minha vida, me faça um homem novo, me faça uma mulher nova, e a partir disso eu sou como que empurrado, jogado para a missão. Isto para anunciar, para levar nosso Senhor Jesus Cristo. João, diga-me alguma coisa. O senhor está me ouvindo? Eu acho que João está com um problema de internet. Não sei O vocês. senhor está Mas... me ouvindo? Oi? O senhor está me ouvindo? Alô? João, me ouve? Estou ouvindo o senhor. Eu estou ouvindo João, sim. tá me ouvindo? Sim, sim, Pronto. É sim, porque sim. aqui na sua telinha aqui fica uma bolinha aqui, como se tivesse carregando. É normal. Deve ser a internet. É pela Deve ser. oração Está me que ouvindo os bem agora? filhos da graça são formados. Estou. Estou. Por isso, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, é pela oração que os filhos da graça são formados. E de modo especial, os filhos da graça são formados na Ordem de Maria. Por quê? Porque para um carmelita, a oração não se restringe a um certo tempo. Como eu dizia há poucos instantes atrás, que para Teresinha, a oração ela não era restringida, não acontecia apenas em determinados momentos do seu dia. Também, como é o caso das horas canônicas, desde as laudes às vésperas, que as monjas e os frades, os religiosos, rezam, e também os fiéis devem rezar, porque a liturgia das horas não é a oração apenas de quem vive nos claustros e nos mosteiros, mas é a oração de toda a igreja. Mas fazia de todo o seu dia, de todas as suas tarefas, de todos os seus afazeres, uma contínua oração. Por quê? Porque a oração para ela é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu. Em outras palavras, é um olhar contínuo para o coração de Deus. E um olhar que vai e volta. Né? Eu olho para ele, mas eu deixo que ele também me olhe. Né? Eu dirijo a minha palavra, a minha vontade para ele, mas eu deixo também que a vontade dele, a palavra dele seja dirigida para mim. E assim nasce a missão, como muitas vezes já pontuamos aqui. A missão como esse desejo ardente de fazer Jesus Cristo conhecido por todos. Meus amigos, minhas amigas, muito conhecido da igreja nos últimos tempos, e também um grande admirador de Santa Teresinha, o Thomas Merton, que, assim como o poeta entra em si mesmo para criar, o contemplativo mergulha em Deus para ser criado. Como que dizendo que a nossa vida nasce de Deus, nasce do nosso mergulho em Deus. É impossível ter vida espiritual sem oração. É impossível sustentar uma vida missionária sem oração. Não tem como. Não tem como. Porque senão a gente começa a anunciar a nós mesmos. Querer ser missionário
sem a vida orante, é como você querer que um avião decole sem ter gasolina, ou apenas com uma das hélices. Não vai, não vai. Porque a oração é como que esse combustível, essa força que me impulsiona, que me joga para a missão. E é justamente por ter me encontrado com Ele, é justamente por ter me encontrado com Jesus, por fazer de Jesus a razão da minha vida, que eu tenho o impulso missionário de sair para anunciá-lo. Sem esse encontro com o Senhor que se dá na oração, eu peço perdão se ofendo alguém, mas eu não vejo muito sentido na atividade missionária, não. Porque senão eu anuncio a mim mesmo. Verdade. E essa questão da oração foi um tema até recente agora nas formações, né, que nós temos já mensalmente, às vezes quinzenalmente na OCDS, né, na aula secular. O último tema foi oração, né? E aí, a gente falando sobre Lexio Divina, falando dessa importância como Santa Teresa d'Ávila também coloca, né, da perseverança, né, do trato de amizade, de estar sempre tentando colocar Jesus no centro, ou tendo a prioridade no dia, né, no dia a dia, para dar o norte do dia, do seu dia, né? Desculpa, João. Cortou no finalzinho da sua fala. Eu não entendi a última Foi coisa que você falou. que Eu não entendi a última coisa que você falou. a oração ela vai se tornando o norte da vida, né? Como o senhor falou aí, a amizade com Deus vai tornando o seu dia girando em torno da sua oração, né? Do seu encontro com Deus. Conseguiu pegar Sim, ainda? Ou sim, sim, falhou? sim, consegui. E isso para nós, para nossa ordem, eu falo para nossa ordem porque nós carmelitas somos dois ramos, né, como vocês sabem, é o ramo da antiga observância e a reforma de Santa Teresa, que se chama de carmelitas descalços. Mas a nossa regra é a mesma, a nossa espiritualidade é a mesma, a nossa mãe, a Virgem Santíssima, é a mesma, e nós vivemos no obséquio da mesma pessoa, que é no obséquio de Jesus Cristo. Por isso que acabo falando a nossa ordem, né? Há pessoas que pensam que nós somos ordens distintas. Não, nós não somos ordens distintas, não. Somos uma única ordem, mas, no entanto, que se divide, entre aspas, em dois galhos, né? O Carmelo da Antiga Observância e o Carmelo reformado por Santa Teresa de Jesus. E em ambos os galhos, nós temos a oração como o oxigênio vital da nossa vida. É a primeira coisa na vida de um carmelita. Por quê? Porque é pela oração que nós nos encontramos com o Senhor. É pela oração que nós vivemos. Aliás, não pela oração em si, mas por causa disso que vos falo. É que a oração é essa ponte, é essa porta que me faz chegar até nosso Senhor Jesus Cristo. É pela oração que nós nos encontramos com o Senhor. Por isso que para um carmelita, para uma carmelita, a oração nunca deve ser secundarizada. Nunca. Nunca. Ô, A Frei, oração sempre deve eu ser posta em primeiro lugar. vou começar a lhe questionar. Por enquanto, ninguém nos mandou nenhuma pergunta aqui, certo? Pergunta? Não vi nenhuma pergunta aqui por enquanto. E também, mas o pessoal pode fazer pergunta. E também o nosso tempo, não sei, mas talvez a gente tenha uns 15 minutos por aqui, 15 a 20 minutos. Mas Certo. eu vou fazer a pergunta já ao senhor, Ah, interrompendo. Tem muita coisa para falar? Não? Eu posso fazer a pergunta agora? já está chegando no final já. Tá bom. Só, talvez seja algo que o senhor vai falar ainda, mas a minha pergunta, que talvez alguma pessoa também tenha essa pergunta. Missão e ativismo pastoral ou ativismo de coisas. O que o senhor acha sobre isso? Como é que conciliar isso? A oração, às vezes nós deixamos de rezar porque temos que fazer alguma coisa, algum serviço na igreja, né? Alguma coisa assim, nesse sentido, né? O senhor pensa sobre isso? Como o senhor vê essa questão?
como ser missionário e rezar, né? Olha, João, a atividade missionária é como o trigo e o ativismo é como o joio. A missionariedade em nossa vida e na vida eclesial é uma graça de Deus. Mas o ativismo, me desculpe se ofendo, o ativismo é a semente do inferno na nossa vida. Por quê? Porque quando nós estamos acostumados com o ativismo, nós fazemos apenas por fazer. E não fazemos nenhum gosto, com nenhum gosto, e, sobretudo, fazemos simplesmente para obtermos alguma recompensa. E um verdadeiro missionário não faz nada por recompensa. É o evangelho de hoje. Quando deres uma festa, convida os pobres, os coxos e os cegos, porque eles não têm como te retribuir. E tu receberás a tua retribuição na vida futura. Isso é fruto da missão. Eu faço de forma desinteressada, enquanto que o ativismo não. Eu me encho de coisas porque eu tenho que fazer, porque eu sou melhor que o outro, porque só eu sei fazer isso, que só eu sei fazer aquilo, que se eu não estiver no meio a coisa não anda. E anda, viu? Anda. Se não anda melhor do que se você não tivesse. Verdade. Como é? Frei, essa questão também, algumas pessoas falaram aí, né? Acho que foi uma pessoa que falou, pedindo, na verdade, para o senhor dar dicas de como iniciar a vida de oração, né? Porque, na verdade, como a gente está falando aqui, tudo parte da oração, né? E o ativismo, como o senhor disse, acho que também não vejo como sendo uma coisa boa, né? Eu não vejo também. Mas a vida missionária, como todo, é um apostolado, né? Que a gente tá, principalmente na vida secular, né? Onde a gente estiver, na vida familiar, né? No trabalho, na escola, tem toda essa via. Mas a pergunta, o desejo aqui de um dos que estão assistindo nossa live, nos fale sobre como iniciar a vida de oração, o que fazer. Isso é um bom caminho, né? Para iniciar a vida missionária, apostolado. Eu diria que é a alma da missão. É querer Alma da aprender missão. como. Olha, tá, antes disso, dá só uma palavrinha naquilo que tu me falou. A sua inquietação quando você dizia rezar ou servir na igreja. Faça do seu serviço na igreja uma oração. Isto Sim. é, se coloque diante de Deus e tudo que você for fazer, faça por amor a Ele e em comunhão com Ele. Pronto. O seu serviço. É só você estar ouvindo o Frei, para mim parou aqui. Ou foi só a minha internet que parou? Santa Teresa dizia que se caminha caminhando. Então, o primeiro passo, de fato, é rezar. Você quer aprender, você quer ser iniciado na vida de oração, reze. Como? Peça ao Espírito Santo a graça da oração. Peça ao Espírito Santo o dom da oração. Depois, outra coisa que eu costumo aconselhar para quem me pergunta como iniciar a vida de oração. Visita ao Santíssimo Sacramento. Procura visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Outro ponto, Lectio Divina, intimidade com a palavra de Deus. Os cristãos, os católicos, os carmelitas precisam cada vez mais crescer na intimidade com a palavra de Deus. E me desculpe, hoje nós não crescemos em intimidade com a palavra dele se não quisermos. Porque nós temos aí um arsenal enorme. Desde a liturgia das horas, estou olhando, a minha está ali. Aliás, desde a liturgia diária, até mesmo os aplicativos que já vêm com as duas liturgias, a liturgia eucarística e a liturgia das horas, que ali você pode pegar a palavra de Deus
Sem falar nesses diversos livrinhos que todos os anos as editoras lançam, a palavra de Deus no meu dia a dia, e outros que vão mais ou menos no mesmo rumo, apenas com nomes diferentes, que são livros que trazem a palavra do Senhor e uma pequena meditação. Então, quer aprender a rezar, quer rezar de forma que tenha substância, de forma profunda, mergulha na palavra de Deus. Todos os dias tira 5 minutinhos para o Evangelho. Todos os dias. Às vezes a gente está tão corrido, né? Não tem tempo de meditar mais. Se tiver tempo de meditar mais, beleza, vá. Se não, comece pelo menos com 5 minutos. Aí outra coisa que eu aconselho. Quem puder, procure o diretor, ter um diretor espiritual. É bom. Vai ajudar muito. Porque o diretor espiritual, além de te ouvir, ele é o próprio Cristo que te orienta. Agora, para que isso aconteça, é necessário também que você se abra. Mas se abra mesmo por inteiro. Conte como você está. Porque algumas pessoas na direção espiritual, elas fazem dicotomia, elas vão partindo. Não, daqui para lá eu conto, daqui para cá eu não conto. E na graça de Deus, ou você se entrega inteiro, ou você não recebe. Não tem esse negócio de metade. Então, para que a gente receba a graça de Deus de forma plena, é preciso também que a gente esteja pleno diante dele. Ah, mas só tem miséria em mim, só tem coisa ruim. Beleza, não tem problema, criatura. Ele veio foi justamente para a gente mesmo. O evangelho de ontem é um exemplo desse. Quem era Zaqueu? Não era nenhum santo. Mas por ter se aberto por inteiro à ação do Senhor, recebe ao Senhor na sua casa. Então, eu dou esse conselho. O senhor está me ouvindo? Deus dá muito. E uma outra coisa. Está travando aqui para mim. Vamos ver se volta. Frei? Oi. Tinha travado aqui. Certo. Eu vi. Mais alguma pergunta? Se tiver, pode mandar. E se eu não responder alguma também, pode dizer, viu? Certo. Estão falando aqui que não estão vendo o Senhor, mas eu creio que já tenha voltado agora. Acho que foi antes da mensagem. Tinha travado realmente a imagem e a voz. Teve uma hora que travou o meu também. Frei, o senhor falou, não sei, nessas travadas que a internet deu, se o senhor chegou a falar sobre confissão, né? Mas o senhor falou sobre direção espiritual. A confissão é um caminho também bom, né? De fazer ali um exame de consciência e procurar logo se confessar, né? Sim. Ter uma vida sacramental através de reconciliação. Ajuda muito, muito mesmo. É uma pena que a confissão seja um tanto quanto que banalizada, né? Algumas pessoas acabam procurando a confissão mais por uma paz de espírito do que com um desejo de reconciliação com Deus e com os irmãos. É interessante que a confissão, ela traça uma cruz, né? Ela nos reconcilia com Deus e ela nos reconcilia com os irmãos. Mas algumas pessoas simplesmente compreendem a reconciliação só como a confissão só como uma reconciliação com Deus e não com os irmãos. E para que uma seja válida, é preciso a outra. Para que você esteja reconciliado com os irmãos, é preciso que você se reconcilie com Deus. E para você se reconciliar com Deus, é preciso que se reconcilie com os irmãos. Mas sem dúvida alguma, na vida de oração, na vida espiritual, a confissão, sim, exerce uma grande influência e é um grande dom de Deus. Mas para isso, a abertura inteira do nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não venha a cair. Evidentemente, a gente vai cair de novo. Infelizmente, nós somos fracos. Mas se há o desejo
de crescer, de melhorar, de se transformar, de se santificar, então o resto a graça de Deus faz. E quando, até assim, quando se reza, ou quando se tem essa. Eu acho interessante, vou apontar também aqui uma coisa que eu acho interessante nas suas colocações, sua fala, foi a de não olhar a oração como sendo apenas um momento em que eu vou pedir alguma coisa a Deus, né? Porque pode acontecer, às vezes, Uhum. muita gente faz experiência com Deus quando está passando por uma dificuldade na família, ou a pessoa mesmo, e vai lá e pede a Deus, né? Alguma coisa, conversa com Deus. Mas olhar como o Senhor falou, de reconhecer na oração a, aquele encontro de diálogo, né? E não de pedido apenas. Achei que isso aí foi muito bom você ter falado isso também. E que nos leva por esse caminho. Se a gente está buscando esse caminho de diálogo com Deus, eu creio que não tem como a nossa vida ficar igual, né? A gente muda Claro, espiritualmente. com certeza, com certeza. Afinal de contas, nós nos encontramos com quem? Nós não nos encontramos com uma ideia, né? Nós não nos encontramos com um projeto. Nós nos encontramos com uma pessoa. Bento XVI, ele diz, a definição dele de fé é justamente essa. Fé é encontrar-se com Jesus. É com uma pessoa que nós nos encontramos quando nós rezamos. E essa pessoa tem um rosto, tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito. Essa pessoa é Jesus Cristo. E aí entra também outra característica da missão, João. Nós que somos missionários, e nós somos missionários porque nós somos cristãos, nós somos batizados, e todo batizado, ele é missionário, nós somos também, ou deveríamos ser convidados, ou até mesmo convocados, a perceber, a enxergar Cristo no outro. Sim. É muito triste quando nós restringimos ou quando alguém restringe a missão apenas ao aspecto espiritual. E me desculpa, isso é tudo menos missão. Por quê? Porque na vida espiritual, humano e divino não se separam nunca. Nunca. Na vida espiritual, fé e vida caminham juntas, como se fosse alma e corpo. Uma sem a outra não faz nada. A alma sem corpo não tem poder de nada. O corpo também sem alma nem sequer se mexe. Na vida missionária, nós somos chamados a fazer, a unir as duas coisas. A Sim. nossa fé, as nossas orações, com a nossa vida, com o nosso comportamento, com os nossos atos, com aquilo que nós dizemos que nós professamos. E esse é um desafio grande hoje, porque, infelizmente, nós temos muitos cristãos, e até mesmo bons cristãos, mas que ainda vivem nessa dicotomia, nessa separação. Não, isso é fé, isso é vida. Não, meu queridinho, não se separa uma coisa da outra, não. Não se separa uma coisa da outra, não. As duas estão unidas. Porque Cristo, para nos salvar, se encarnou em nossa humanidade, e muitas vezes a gente quer ir ao encontro dele separado dela, as duas nunca se separam. Eu acho que isso meio que resume o que nós falamos sobre Santa Teresinha, que o senhor falou, né? Da, do que ela diz sobre a oração, né? Que é um simples olhar para o céu, né? Impulso do coração. E isso também serve para a pessoa que perguntou, perdi agora aqui no comentário, né? Como iniciar a rezar, né? É apenas olhar para Deus, né? Colocar o coração em Deus. Já é um bom caminho também. Uma pergunta ou um comentário aqui, Frei, fizeram, do Luiz Vicente, colega meu aí, também que é pregador, evangeliza bastante. Ele pergunta, o Pedro, né? Gostaria que o Frei falasse sobre um pouco sobre a oração da Ave Maria, ou seja, os textos, né? Tá me ouvindo, Frei? Ou caiu? Então acho que o Frei agora caiu. Vamos ver se ele volta para encerrar. Tá dando tempo.
Fiquem aqui, pessoal. A gente termina. Já está quase terminando. Esperar se ele volta, o Frei. Rapidinho. Vou falar com ele aqui no WhatsApp. Frei José Lucas entrou. Bem-vindo, Frei. Temos muitos freios aqui acompanhando o Frei Davi. Tá sim, Luiz. Uma benção a live, né? Solicitação. Vou estar voltando aqui o Frei. Vamos lá. Voltou não? Pronto. Voltou. Eu pensava que era a tua que tinha caído, aí quando eu olhei foi a minha. O senhor escutou falando a questão da oração como impulso para Deus, né? Que eu resumi? Que o senhor Não, resumiu porque começou a cortar aqui, aí foi justamente na hora que a minha caiu. É que eu estava falando a questão de resumindo isso que nós falamos sobre Santa Teresinha, de oração, missão, né? O que o senhor falou, contou da oração como um impulso do coração a Deus, né? De olhar para o céu. Isso resume o que Santa Teresinha fala sobre a oração, né? Nas coisas práticas, né? No dia a dia, está sempre colocando o coração em Deus, em diálogo. Acho que essa é a principal característica que pode sair daqui cravada, né? O diálogo com Deus. Tem sempre isso. E aí foi uma das perguntas de uma pessoa, né? O pedido, né? Pediu a Lívia que o senhor falasse sobre como iniciar a rezar, né? Por isso que eu fiz esse comentário. Outra coisa que Luiz Vicente está participando aqui, ele pediu para o senhor falar sobre, se puder, né? Falar sobre um pouco da Ave Maria ou do Santo Terço, né? Também. O poder do Santo Terço, da oração da Ave Maria. Que isso é um caminho também de rezar, né? Sim. Através da mãe. Olha, eu estava tomando nota aqui. Dentro da vida espiritual e dentro do Carmelo, sobretudo no contato com os santos carmelitas, nós temos alguns modos de se rezar, que nós chamamos de oração vocal, oração aspirativa, oração contemplativa, dentre outros tantos modos de se rezar. Eu costumo dizer que o terço é o compêndio de todas essas orações. No terço, nós temos 4 orações. Nós temos a oração vocal, a oração aspirativa, a oração contemplativa e a oração mística. A oração vocal, nós falamos. E nós falamos não as nossas palavras, mas nós falamos as palavras do próprio Deus. É o próprio Deus que nos inspira aquilo que nós falamos. O Pai Nosso e a Ave Maria é puramente evangelho. A oração vocal. Oração aspirativa. Eu aspiro, eu desejo estar em comunhão com Ele. E por desejar estar em comunhão com Ele, é que eu tiro esse determinado momento do meu dia, ou da minha semana, ou do meu mês, para rezar o meu texto. Para aspirar ainda mais. Louvor, né? Também oração de louvor. A oração contemplativa, quando nós nos pomos a contemplar os mistérios da vida do Senhor. Porque o terço não termina nele mesmo. E o terço não termina na Virgem Santíssima. Não termina em Nossa Senhora. O terço termina em Jesus. É por causa de Jesus que nós rezamos o terço e rezamos qualquer outra oração. No fundo, o que está por trás do terço é a contemplação, aliás, o ato de entrar, de mergulhar nos mistérios da vida do Senhor. Por isso que nós rezamos contemplando os diversos mistérios. E a última coisa que eu falei, a oração bíblica. Por quê? Porque o texto sai de dentro da Bíblia. Não é de outro lugar. Inclusive, a contemplação dos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, todos eles saem da Sagrada Escritura. Por isso que a oração do texto é um verdadeiro compêndio de oração. Nele, nós rezamos vocalmente, nós aspiramos estar em comunhão com Deus, nós contemplamos
e nós mergulhamos na Sagrada Escritura. E não custa muito não, viu, gente? Às vezes a gente pensa que custa muito a oração do texto, mas rapidinho se dá para rezar ela. É só a gente tirar um tempinho. Aí algumas pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, às vezes eu chego, passo o dia trabalhando, chego em casa, tenho que cuidar nas coisas da casa, estou cansado. Tudo bem, reza uma outra coisa. Você não é obrigado a rezar o texto. Outro dia você reza. Se você de fato não tem como hoje rezar o texto, não tem problema. Deus conhece teu coração, criatura. Faz uma outra oração menor que você consiga estar por inteiro na oração. Mas, sem dúvida alguma, a oração do texto é sim uma grande bênção do céu e uma grande bênção na vida daqueles que querem estar em íntima relação de amor com o Senhor. E acrescentaria até, Frei, que a oração do Santo Terço, ela tem esse poder também por conta de meditar verdades de fé, né? Então, quando Sim, se medita os mistérios ali, nós estamos exercendo a fé e meditando a verdade, né? Nossa fé cresce ali, né? O caminho de aumentar a fé. E como uhum, até vemos nas cartas de Paulo, né? O justo vive pela fé, né? Cada momento de fé em fé, né? A importância também. justamente. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pode falar mais alguma coisa, Fê. Se eu achar ainda mais pertinente alguma coisa a ser colocada. É, por aqui. Perguntas. Rosa dizendo que amou a live. Foi de aprofundamento. É isso. Tem Mais um alguma coisa, confrade Fê? meu, convento do Carmo de Olinda. Opa. Aliás, convento Santo Antônio do Carmo de Olinda. Frei José Ricardo. Ele me disse assim: a própria intenção de rezar já é uma oração. Se, se é verdadeira, se é verdadeira a vontade de rezar. Deus ouve a voz do coração. Desculpa, Ricardo, é porque tá a letrinha pequena e eu não consegui ler bem. Mas só a primeira parte eu acredito que já diz muito bem aquilo que você quer nos comunicar. De fato, só a intenção de rezar, o desejo de rezar, já é sim uma oração. Por quê? Porque eu desejo estar em comunhão com Ele. Se eu desejo estar em comunhão com Ele, isso já acaba se tornando uma oração. E claro, eu repito como dizia no começo, se eu não posso rezar, se eu não posso tirar um tempo para a oração, isso que você está falando, Frei Ricardo, é aquilo que Santa Teresinha já disse. É um simples olhar atento para o céu. O desejo de rezar, mesmo que eu não possa, é um simples impulso do coração, que eu dirijo ao coração de Deus e que Deus percebe a minha intenção e percebe o meu desejo. É como se eu dissesse, Senhor, eu queria muito rezar, mas nesse momento eu não posso, porque eu tenho isso, aquilo, aquela atividade para fazer. Mas fica comigo. Isso é uma oração. E se duvidar, é uma oração muito mais profunda do que outras orações já feitas, porque essa a gente faz com a vontade de estar em comunhão com Ele e com o desejo também de tirar um tempinho para estar com Ele. Muito bom. Eu tô achando impressionante que a gente já passou de 1 hora de live, eu creio. E ainda não fomos notificados aqui. Não sei até quando a gente vai poder ficar falando aqui, mas enquanto puder, vamos continuar aqui, Foi, mantendo essa conversa. Cortou? Conseguiu me ouvir? Acho que deu uma travadinha. Não sei se foi a minha internet ou a do Frei. O pessoal que está aí online, por favor, se puder dizer. Se foi eu ou o Frei que travou. Acho que foi o Frei que caiu. Vamos ver se ele volta novamente.
É só aproveitar que o Frei caiu aqui para falar um pouco para vocês sobre a Pequena Via, né? Agradecer aos nossos novos seguidores. Nós batemos já 8.000 seguidores. Foi sim, Maria José, o Frei. Ele caiu. Batemos no nosso Instagram, tem 8.000 seguidores já. Uma graça de Deus mesmo, né? Estamos alcançando bastante pessoas. Um vídeo gravado por um membro nosso, que é a Ana, né? Ana Lima. Ela gravou um vídeo falando sobre a experiência dela com Santa Teresinha. E esse vídeo alcançou cerca de 150.000 pessoas já, que visualizaram, né? E daí começou também a surgir muitos seguidores para nossa página. Então isso foi muito bom, né? Uma forma de evangelizar. Peço que vocês divulguem também. Nós estamos com a proposta no nosso Instagram, a Pequena Via, de evangelização diária, colocando o Evangelho do dia, um trecho do Evangelho do dia, e também a meditação daquele Evangelho do dia escrita por Santa Teresinha, né? Que ela tinha os escritos dela sobre a meditação do Evangelho do dia. Então, todo dia nós estamos postando no Stories uma citação do Evangelho com uma frase de Santa Teresinha sobre aquele Evangelho, né? Então, é bom para ajudar vocês a rezarem. Quem já está rezando, quem não está rezando, já busca ali uma fonte para iniciar a sua caminhada de oração. Deixa eu ver se o Frei já solicitou para voltar aqui. Acho que já. Aceitar ele aqui. Voltou. Caiu novamente Pronto, aí. aí de novo aqui. Ok. Eu estava Hoje, comentando João, eu sobre... para um carmelita polonês, Miłosz, acho que é assim que se diz o nome dele. Não sei se ele ainda está por aqui. Há alguns instantes ele estava. Que bom, que bom. A última vez que nós nos encontramos foi quando, meu Deus? Foi em 2018. Foi depois de um curso que nós fizemos. Começou na Holanda, terminou na Alemanha. Aliás, a última vez que eu vi foi no aeroporto de... Abraços para ele e também para toda a sua comunidade carmelita. Unidos no Coisa Carmelo. boa, né? De forma... Frei, nem lembro o que a gente estava falando antes. Passou de Lembro perceber. não, João. Que... A gente falou bastante coisa aí. Mas quando o senhor caiu, eu estava dizendo ao pessoal da questão do nosso Instagram aqui, que deu uma crescida, né, de seguidores. Já estamos com 8.000. Há um mês atrás era uns 1.900, mais ou menos. E teve um boom de seguidores devido a uma publicação de Ana Lima, Ana Mary, né, que ela está aqui também na live, que é membro da nossa CDS, né? E ela que produz os vídeos, conteúdos. E ela gravou um vídeo falando sobre o chamado de Santa Teresinha para rezar, para ser amiga dela, né? E Eu esse vi. vídeo alcançou mais de 150.000 pessoas assistiram. Foi uma coisa assim bem Santa Teresinha mesmo, colocando a mão, né? Para evangelizar. Claro. E daí já conseguimos essa quantidade de seguidores. E estamos postando diariamente as reflexões do Evangelho do Dia com a meditação tirada dos escritos de Santa Teresinha, né? Que ela faz a meditação daquele Evangelho do Dia. E é uma forma que a gente está achando também de evangelizar aí. Fazendo essas lives também, como estamos fazendo agora, né? Também é uma forma também de estar falando sobre oração, de incentivar todos a iniciar uma vida de oração, de fato, iniciar esse diálogo com Deus, né? Ter esse diálogo com Deus. Está sendo muito bom. Mas que bom, que bom. Vocês já sabem o carinho que eu tenho pela OCDS do Conde. Eu já expressei isso diversas vezes e começava expressando isso. E também quando me encontrava com o padre provincial da província São José, o Frei Emerson, eu dizia, falava para ele a mesma coisa e dizia: ó, Frei Emerson, em João Pessoa tem o grupo dos meus meninos. Aí ele olhou: teus meninos quem são?
Mas ele compreendeu. Que bom, eu fico muito feliz pela página da Pequena Via está crescendo tanto. E isso a gente vai vendo a graça de Deus que vai sendo semeada, né? O amor de Deus que vai passando de gota em gota, de vídeo em vídeo, de reflexão em reflexão, até outras pessoas, e assim as pessoas vão se abastecendo de Deus. Que bom, que bom. Eu louvo e agradeço a Deus pelo dom da vida de vocês, mas também pelo trabalho que vocês fazem. Assim também como fico agradecido por ter me chamado, não estou à altura não, mas fico É, muito agradecido por ter me convidado. Frei, só mais uma pergunta, já que o Instagram não disse ainda que está no tempo de acabar, né? Eu pensava que era só uma hora, mas ele não disse nada, então vamos continuando aqui. É, se o senhor puder também, não sei se o senhor pode. Sim, vá, pergunte. Uma pergunta rápida, né? Sobre acho que muita gente pode estar aqui, talvez está conhecendo Santa Teresinha agora, né? Começando a ter devoção sobre Santa Teresinha agora, como Rúbia acabou de colocar aí, né? Começando minha devoção a Santa Teresinha, amando a live. Então muita gente talvez não conheça Santa Teresinha, né? E quando vê a arte do nosso tema de hoje, estava lá, né? A oração em Santa Teresinha e a missão. E talvez se pergunte como Santa Teresinha pode ser a padroeira da missão, ter o mês 1º de outubro dedicado a ela e já começar o mês missionário, se ela nunca saiu de dentro de uma clausura. Como isso é importante também quando olhamos para as carmelitas e vê que ali há uma alma missionária, né? Sim. É interessante, João. E chega até a ser frustrante, porque o outro padroeiro da missão é São Francisco Xavier, né? E se formos colocar os dois na balança, fica até desonesto com São Francisco, porque Francisco Xavier foi um grande jesuíta do grupo inicial dos filhos de Inácio de Loyola, e Francisco saiu aos quatro cantos do mundo anunciando o Senhor Jesus, enquanto que Teresinha é uma monja que falece com 24 anos de idade, e o lugar mais longe que foi a Itália. Eu acredito, foi a única vez que ela chegou a sair da França. E depois que entrou no Carmelo, pronto. De lá nunca mais saiu. Na vida espiritual, nós temos algo muito importante, não devemos esquecer. É o desejo. Na vida espiritual, o desejo, quando é bem trabalhado e bem orientado, ele é capaz. É o desejo espiritual de Teresa do Menino Jesus, da nossa Teresinha, a Flor do Carmelo, que faz com que ela abrace a missão sem nunca sair do Carmelo. Isso de uma forma muito simples, porque Deus é simples, já dizia Santo Agostinho. Ela abraça a missão, primeiro de tudo, rezando pelos missionários. Tinha uma alma profundamente orante pelos missionários. Ela sustentava os missionários com a oração. Também com seus sacrifícios. E depois ela animava esses missionários por meio das cartas. Nós encontramos aqui, eu estou com a minha, as obras completas de Teresinha, essa ou alguma outra edição das obras dela. Tanto tem, eu acredito que é Paulus que tem, Paulus tem também as obras dela, e tem a Vozes. Essa edição aqui é da Loyola, mas a Vozes também lançou uma edição das obras completas de Santa Teresinha. E lá nós encontramos Teresinha que escreve as cartas que Teresinha escreve para os missionários. Isso é muito interessante porque ali a gente vai vendo uma certa amizade que é formada a partir do coração da oração com aqueles homens que partiam em missão. Teresinha, ela se torna missionária porque tem esse desejo, porque tendo se encontrado com o Senhor, nela há esse desejo profundo de partir e de sair a anunciar Jesus Cristo. É aqui que se encontra a missionariedade em Teresinha. E para isso, não precisou que ela saísse dos muros do Carmelo, não. Ela anunciou Jesus ali mesmo onde ela estava. Apenas tendo um desejo
como nós usamos no nosso popular, né? Um desejo louco, um desejo apaixonante de fazer Jesus conhecido no mundo inteiro. E eu diria uma coisa, João. De fato, não, eu queria corrigir uma citação minha. Terezinha percorreu o mundo todo, tanto quanto Francisco Xavier. Mas só que a missão de Terezinha começou depois que ela morreu. Enquanto ela esteve viva, a missão física dela se restringia aos claustros, aos muros do Carmelo. Mas hoje não. Até porque, como o senhor disse no início, né, que ela, onde a gente chega tem uma imagem de Santa Teresinha no altar, né? Tem um altar dedicado a ela. Tá aí a maior prova, né, da missionariedade dela após a sua Páscoa. Sim. E por mais que algumas pessoas pensem que Terezinha é uma santinha pequena do Carmelo, ou como ela mesma diz, é uma santa, é a florzinha do Carmelo, Terezinha é uma grande mulher. Uma grande mulher. E uma mulher que fala ao coração do homem de hoje de uma forma muito simples. Ela descomplica a nossa vida, sobretudo quando ela começa a falar do céu. Ela anuncia o céu como um jardim. É um bom missionário, ele sabe adequar a sua palavra, a sua voz, à compreensão do local, das pessoas onde ele está. Senão a missão não é compreendida, a missão não faz o seu efeito. Nós precisamos mais ou menos que as pessoas que nos ouçam, elas compreendam aquilo que nós estamos falando. E Terezinha se faz compreensível por todos. Todos conseguem compreender Teresa do Menino Jesus. Todos. Desde os letrados até mesmo aos menos letrados, desde aquelas pessoas que se debruçam sobre as obras dela, aquelas pessoas que até escreveram teses sobre ela, e olha que muitos escreveram e ainda estão escrevendo nos dias de hoje, até mesmo aquelas senhorinhas que só sabem levar uma rosa para Santa Teresinha e fazer a novena das rosas esperando a sua rosa. A todas essas pessoas, Teresinha fala. Todas, todas. Muito bom, Frei. É isso, né? Eu saúdo também aqui aos outros religiosos. Aqui Sim, tem religiosos que não são carmelitas. Tá? Eu estou vendo um aqui que não é carmelita. Padre Wesley Macedo, bem-vindo, né? Ah, tem os amigos da Fafica em Caruaru. Que coisa boa tê-los por aqui também. Mas, enfim, gostaria de saudar também os outros religiosos, os religiosos de outras famílias religiosas. Que bom tê-los aqui. É isso, né, Frei? Que a gente não vai conseguir dar conta de falar da grandiosidade que é, né, Santa Teresinha. Mas a gente conseguiu aqui dar alguns sinais para aqueles que querem conhecer mais sobre Santa Teresinha, também sobre a oração, né? Quer começar a ter uma vida de oração, de diálogo com Deus, né? De fato. Agradecer ao senhor por ter aceitado o convite, né? Desde já. Creio que aqui não temos mais perguntas, mas também saudar todos aqueles que ficaram conosco até agora, desde os membros da OCDS de João Pessoa, quanto de outros OCDS. Eu vi aqui que estava a Raimunda, né? Raimunda é a presidente da OCDS de Natal. Anteriormente tinha entrado Giovanni, que é da OCDS do Ceará. Não sei se ele continua aqui, mas eu vi que ele tinha entrado. E outras pessoas, né? Como, todos os seguidores que estão por aqui. Flávio, que está aí também, que é do Ceará, da OCDS. E é isso, Frei. Agradecer e só lembrar uma coisa ao pessoal que já estava esquecendo
nós vamos iniciar hoje, aqui no nosso CDS, uma campanha para as irmãs do Carmelo aqui do Conde, né? Como nós sabemos, ou se não sabemos, vamos saber agora, as irmãs elas vivem da providência, né? Então, elas não têm sócio, benfeitores, né? Os benfeitores são aquelas pessoas que vão conhecendo o Carmelo e querem ajudar, né? Vão fazendo doação em dinheiro, em bens, né? Que podem ajudar as irmãs. Só da Adilene, da UCDS São José Aparecida. Ó, o CDS aí, ó. Bem-vinda, viu, irmã? Então, o Carmelo, como a gente já falou aqui, ele tem essa linda missão, esse carisma, de evangelizar através daquelas grades, né? Aquelas irmãs que choram atrás das grades, mas que protegem e rezam por todo mundo, né? Intercedem por nós. Então, uma forma de nós ajudarmos também, e se fazermos presentes na vida delas, concretamente, é através de uma doação, né? De alguma coisa que possa contribuir para que elas consigam viver ali, né, nesse carisma delas. Então, a gente está iniciando hoje uma campanha de doação, pode ser um Pix, nós podemos depois disponibilizar. Já fizemos uma artezinha, vamos divulgar essa semana, para fazer um Pix, o valor que você puder, né? R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 10. Quem puder dar mais, dá, não tem problema, né? Também é bem-vindo. O importante é ser de coração e ajudá-las, né? Então, nós vamos divulgar essa artezinha com o Pix. E também convidar todos essa semana a estar nos acompanhando. Vamos ficar fazendo a oração das vésperas. Entre as 6 ou 7 horas da noite, vamos fazer a oração das vésperas. E também, na próxima segunda, dia 7, vamos ter outra live, né? O Frei Davi já veio aqui, aceitou essa proposta de fazer essa live conosco. E próxima segunda, quem estará conosco é Frei Hudson. Frei Hudson, que é ele reside em Alagoas, né? Está em Alagoas. E é nosso delegado provincial da OCDS, responsável por nós aqui em João Pessoa. Então, ele também já aceitou. Vou conversar com ele para fazer a artezinha para divulgar essa semana direitinho o tema e tudo para nós estarmos aqui também falando sobre esses temas que nos são tão importantes. Frei, obrigado, viu? Fala mais alguma coisa? Ô, João, eu que agradeço, viu, a você, ao CDS de João Pessoa, também às monjas do Carmelo da Santa Mãe de Deus. Eu já disse e repito, vocês são meu xodó, né? Eu gosto muito de vocês, estão sempre no meu coração e também nas minhas orações. E quando eu aparecer por João Pessoa, tendo tempo, eu faço o possível para dar um pulinho no Carmelo. Um abraço bem grande para você. Muito obrigado mais uma vez. Conte sempre com esse pobre carmelita para o que der e vier. Obrigado. Vamos ter a oração final? Vamos. Então vamos lá. Sou eu ou você? Senhor, sim, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos, ó Pai, damos graças pelo dom espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Sagrada Face, para a Igreja e para o Carmelo. Ao mesmo tempo que vos pedimos que nos cobrais com as suas divinas graças e nos protegeis de todos os males e de todos os perigos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. É isso, Frei. Obrigado, viu? Essa semana eu vou estar em contato com o senhor para a gente conversar um pouquinho mais. Aqui já se viu como uma direção espiritual também para mim. Oh, que história, menino. Fico muito agradecido. Deus abençoe a você e a todos. Amém. Até mais, pessoal. Obrigado àqueles que participaram, viu? Deus abençoe e vamos seguindo aí essa semana. Tchau. Tchau, tchau. Agora aqui é saber como eu vou encerrar. Obrigado, Frei. Frei Zé Ricardo.
Obrigado pela participação também, viu? Ana, me ajuda. Como é que eu encerro? Obrigado, Valência, por ter participado. Rezaremos sim, Gorete. Seu Adlon, boa noite, viu?